menos 1, eu tenho isso aqui, eu tiro e expresso de volta em termos de RP de n menos 1, de que forma? Usando essas relações de recorrência que eu já tive antes, certo? Fazendo isso, então você obtém essa expressão, certo? Tá? Então, isso aí é simplesmente... esse A, né, é simplesmente o que passa daqui para cá, tá certo? Né? Para me saber o que acontece quando eu venho daqui até aqui, né, eu faço esse coeficiente A mais um fator de transmissão daqui para cá, certo? Que leva em conta, né, o fator de propagação JKMD. Né? Então, pega a onda que é transmitida. Para ela chegar daqui até aqui, você tem que multiplicar por um fator que é exponencial, menos JKM dm, né? Certo? Então, aí você teria o coeficiente de transmissão daqui para cá. Certo? Ok? Está claro aí, pessoal? Alguma dúvida? Porque daqui para cá não existe reflexão, né? Existe só transmissão. Então, esse aqui tem uma função filtro, digamos assim, né? É exponencial de menos JKMD para quem vai para cima, tá certo? Então, se a onda passou para cá e multiplicou por A, o resto é só multiplicar pelo fator de propagação. Exponencial de menos JKMD. Né? Então, uma vez que eu já tenho... Então, essa é a coeficiente de transmissão, né? Desse grupo aqui, interface mais filme, tá certo? Então, eu tenho essa função, já calculei, tá certo? Isso aqui é a função, né, desses parâmetros que eu conheço, porque eu conheço todos eles, tá certo? Tá? Então, para me calcular a transmissão total, eu faço, então, a cascata, tá certo? Produtório desses coeficientes, TP de M, né? Então, você vai... deixa eu ver se fica evidente aqui. TP de 2, ou seja, você tem aí sua base de interface, né? Então você tem, essa é a primeira interface, tá certo? Z1, né? Z2 até ZM, né? Então você tem aí, isso aqui é o meio 2, né? Então daqui para cá você tem a coeficiente de transmissão TP de 2, tá certo? Né? Porque o índice M está associado com o mésimo meio, tá certo? TP de 2, né? Vezes, daqui para cá, né? TP de 3, certo? Até esse último aqui, que é o TP de M, né? Tudo para cá, né? E daqui para cá, você vai ter um coeficiente, tá certo? TP de M mais 1, né? Estou enganado. Certo, deixa eu ver. TP de M mais 1, que daqui para cá vai ser o último fator de transmissão, que é AP. O TP, só pra, se vocês calculassem o TP de M mais 1 exatamente aqui, seria o TP de M mais 1, né? Seria o AP de M mais 1, certo? Se eu não sair do lugar, seria só isso, né? Mas se eu vou para um ponto de coordenada Z, certo? Me aprofundando dentro do último meio, vai dar um fator de transmissão exponencial de menos J, Km mais 1, no caso, né? O último meio, né? Km mais 1, vezes, né? Z, que é a coordenada onde você está medindo o campo transmitido, né? Z, menos Zm, certo? Se Z é igual a Zm, isso aqui vai embora, né? Se Z for diferente de Zm, você está medindo lá no ponto de coordenada Z, dentro do último meio, pode ser o vácuo de novo, pode ser um sanduíche do outro lado de ar de novo, tá certo? Então você está medindo lá, né? Então seria isso aí. Então, se você faz esse produtório, tá certo? Você vai ter algo desse tipo aqui, né? Certo? Isso aqui só até a última interface, tá? Passou da mésima interface.
Pode você colocando essa, deixa eu ver, a última interface de M. Passou da M grande, ésima, interface. Você tem isso. Se você for mais para dentro ainda, você tem aquele fator de propagação, certo? Então, isso aqui daria essa expressão, tá certo? Ou seja, colocando os TP em termos dos APs, né? Observe que o TP difere do AP pelos fatores de propagação no M-ésimo filme. Esse termo aqui, por exemplo, é relacionado a esse, né? Por um fator exponencial de menos J km, né? Dm, né? Então, observe que eu vou ter esse fator vezes outro semelhante, vezes outro, eu vou ter um somatório de exponenciais, de argumentos exponenciais, que vai aparecer aqui nessa fase não, mas nesse argumento aqui pode ser puramente imaginário ou parte imaginária, etc. Certo? Então, tem esse fator aí, né, que é dado por essa combinação aí, né? Certo? Em cada filme. Né? Então, você tem... Olha como é mais complicado calcular a transmissão, né? Então, você vai ter esse produtório, né, que está aqui em cima, tá certo? Né? Vezes fator, ou seja, algo desse tipo aqui, né? O problema é que cada coeficiente desse, certo? Ele é relacionado com essas reflectividades parciais. Então, você tem que sempre calcular, tá certo? Essas reflectividades parciais para poder calcular a transmissão. Né? Então, num algoritmo que se calcula a transmissão, você tem que calcular cada reflectividade parcial dessa para fazer esse produtório aqui. Né? E lembre-se que elas são relacionadas, né, com a vizinha, tá certo? Né? Então, tem um procedimento computacional que permite você calcular isso aí. Certo? Deixa eu ver se está certo isso aqui. Tá, né? Por exemplo, vamos ver essa expressão para uma interface. Eu não sei se a gente fez isso na aula anterior, né? Deixa eu ver aqui. A gente fez, né? Fator de transmissão para a estrutura de um filme, né? Só para mostrar a dificuldade, um cálculo analítico aqui, tá? Hein? Eu tenho um exemplo aqui para uma estrutura com interface dupla, ou seja, um único filme, certo? Desse tipo aqui. Você tem aqui, isso aqui, né? Z1. Então, Z1, vou botar a referência aqui, Z1 igual a 0. Z2 igual a D, né? A espessura de D2, vou chamar de D, certo? O que mais? Isso aqui é M igual a 2, né? Isso aqui você tem epsilon 1. Não aparece nada. Epsilon 1, epsilon 2, né? Epsilon 3, certo? Então, se utilizar a expressão, né? Por exemplo, a fase vai ser K2D2 mais K2, seria só um termo, né, no caso, certo? Aparece. Observe que esse produtório vai de M igual a 2 até M mais 1, né? Então, no caso específico, os limites são iguais, certo? Então, fica K2D2, fica K2D, né? O fator de transmissão aqui, esse fator aqui, né? N1 sobre N3, certo? Essa razão. Por exemplo, se os meios de entrada e saída são iguais, isso aqui dá 1, né? Por exemplo, certo? E você fica aí com esses fatores aí, né? Isso aqui são reflectividades de interface simples, tá? Aqueles coeficientes de Fresnel, né? Epsilon M km menos 1 menos epsilon M km mais 1 sobre a soma. Então você fica com RP de 1, né? Certo? E RP de 2, que é a reflectividade, certo? Na realidade, a RP de 2 é igual a RP 2,3, certo? Tá? Se você olhar aqui. A RP de 2, que é essa reflectividade aqui, é igual a essa reflectividade de 2,3. Tá? Então fica ao quadrado, tá certo?